Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou dar dicas de duas séries empolgantes que estão disponíveis em diferentes serviços de streaming aqui no Brasil. Só que esse vídeo vai ser dois em um. Além dessas duas dicas, eu vou comentar sobre uma outra série que já não me empolgou tanto assim. A primeira série que eu gostaria de destacar é O Urso, cujas duas temporadas já estão disponíveis para serem conferidas no serviço de streaming da Star Plus. Essa série, cuja direção e criação é do Christopher Storer, ele faz questão de fazer com que o espectador se coloque na pele dos seus personagens, ao se transformar em uma experiência angustiante que se passa nos corredores de um restaurante da periferia de Chicago. A narrativa de O Urso acompanha o chefe Carmy, que é interpretado pelo Jeremy Allen White, que herda um decadente restaurante do irmão após o suicídio dele, e ele precisa, ao longo dos episódios, cativar os demais colegas de trabalho dele que são capazes de reerguer aquele empreendimento. Ele deixa o requinte dos restaurantes chiques para trás e acaba emergindo nesse universo de um restaurante de lanches e pratos rápidos, fazendo com que ele seja colocado no limite, assim como todas as pessoas que estão ao seu redor. O trabalho de direção é pulsante, a fotografia é crua e a montagem é inquietante, elevando os padrões de qualidade da série, até mesmo camuflando algumas barrigadas que existem no decorrer da narrativa. Além desse personagem central riquíssimo, que é muito bem defendido pelo trabalho de atuação do Jeremy, há uma série de outros personagens marcantes dentro da série, inclusive aqueles que fazem com que a gente odeie eles com toda a força do mundo, como o Primo Rich, que é interpretado pelo Ebon Moss-Bachrach. Ainda assim, existem outros personagens admiráveis e marcantes dentro da série, como a jovem, talentosa e idealista Sidney, que é interpretada pela Ayo Edebiri, com certeza uma das grandes revelações dessa série. Inclusive também o Marcos, que é interpretado com muita leveza e doçura pelo Lionel Boyce. Dessa forma, O Urso é uma série que merece muito ser vista. A segunda temporada conta com ótimas participações especiais, mas é uma série tão tensa, angustiante, que talvez a recomendação seja que você não a maratone, para você não correr o risco de sofrer um infarto. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. Outra série destacável é a produção nacional Cangaço Novo, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Essa série ela tem uma atmosfera sufocante e ela pode ser considerada como um faroeste moderno ambientado no sertão nordestino, repleto de personagens secos e áridos, como o ambiente em que eles vivem. As virtudes técnicas que estão à disposição dessa narrativa, seja montagem, fotografia e trilha sonora, fazem dessa produção um gol de placa do audiovisual nacional. O Baldo, que é interpretado pelo Alan Souza Lima, é um ex-militar, recém-demitido do seu trabalho no banco e que tem o seu pai em um estado de saúde bem delicado e que acaba descobrindo uma herança que pode resolver todos os seus problemas financeiros atuais. Só que para ter acesso a esse dinheiro, ele precisa ir até o sertão nordestino para vender as terras do pai e convencer as suas duas irmãs, que ele sequer sabia que existiam, a aceitar essa proposta. E durante esse processo, o Baldo acaba se colocando no meio de uma guerra de famílias que querem tomar o poder e o controle da política e do crime naquela região e que pode ter uma relação bem direta com o passado do seu pai biológico. O arco dramático do personagem central tem um apelo muito forte, as atuações de todo o elenco são muito competentes
especialmente da visceral Alice Carvalho na pele da Dinorah, mas os trabalhos de direção do Fábio Mendonça e do Ali Muritiba são de altíssimo nível, fazendo com que toda a série tenha um ritmo muito frenético, muito intenso, mas sem deixar de lado o apelo emocional da história. Há algumas pequenas coisas que me incomodam no decorrer da série. Uma delas é o fato deles sentirem a necessidade de colocar na boca dos bandidos um certo discurso de consciência social quando eles vão realizar os assaltos aos bancos, né? O próprio passado do personagem Ubaldo é apresentado de uma maneira confusa, de uma forma bem proposital, justamente para deixar a principal revelação somente no episódio final. E a própria inclusão da subtrama envolvendo uma campanha eleitoral acaba não sendo tão bem explorada de uma maneira orgânica dentro da narrativa. Apesar desses pequenos problemas, o conteúdo, o resultado geral da produção beira a perfeição. Já a terceira série que eu gostaria de comentar neste vídeo, mas que não me empolgou, foi a Soca, que está disponível no serviço de streaming da Disney Plus e que faz parte desse universo compartilhado de Star Wars. Aqui a decepção não chega no nível de mediocridade que foi visto em Obi-Wan, mas talvez se assemelhe muito com a decepção dessa última temporada de The Mandalorian. Ainda assim, nos melhores momentos de Ahsoka, ele jamais alcança o nível de qualidade que foi visto nas temporadas anteriores dessa série protagonizada pelo Pedro Pascal, e muito menos com relação ao Andor, que é uma série crescente, que à medida que você vai avançando nos episódios, o interesse só aumenta. E eu estou fazendo essas comparações e fazendo essas ligações porque todos esses materiais, de uma certa forma, fazem parte do mesmo universo, estão interligados. Então, e só chegou ao nível, né, de Ahsoka ganhar um live action justamente por conta da qualidade das animações que foram produzidas, roteirizadas e dirigidas pelo Dave Filoni, como as séries Clone Wars e Rebels. Eu tenho que reconhecer aqui, no entanto, que eu não acompanhei essas animações que fazem parte do universo Star Wars. O meu primeiro contato com a personagem Ahsoka foi em uma das temporadas do The Mandalorian, então eu fiquei bastante empolgado, porque ela foi um dos grandes pontos altos da série até então. Então todos os meus comentários eles vão ser basicamente sustentados por conta dessa experiência já como live action. Essa temporada de Ahsoka acaba sendo muito sustentada pela utilização de MacGuffins, que é um recurso narrativo de distração que basicamente serve para que os personagens se movimentem no decorrer da narrativa. Nada contra o uso desse recurso, mas aqui os eventos criados para utilizar desse argumento são tão fracos, repletos de conveniências, facilitações, sobrevidas, e nenhum dos confrontos conseguem justificar a necessidade de se existir, né? Como se tudo fosse remediável ou facilmente transponível. Uma das coisas que não dá para negar com relação à Ahsoka é a qualidade técnica da produção, que é deslumbrante. Alguns planos são muito tão bem planejados e orquestrados que parecem pinturas. Os efeitos especiais são de uma qualidade assim impressionante, sendo que conseguem se misturar com os cenários de uma maneira muito orgânica, mas é muito refinado o emprego do CGI. Fora que a trilha sonora é empolgante, então toda essa embalagem técnica que serve para a Soca é muito bem estruturada. Isso não dá para negar. Só que a série é muita pose, muita pompa para pouco conteúdo, sendo que algumas sequências que deveriam ser empolgantes, inclusive sequências de luta, acabam soando meramente artificiais. E olha que existem muitos personagens interessantes aqui em Ahsoka,
Talvez seja o produto, seja o conteúdo dentro desse universo de Star Wars que tenha o maior número de personagens femininos, mas essa oportunidade, infelizmente, acaba sendo desperdiçada. A Ahsoka, por exemplo, é muito bem defendida pela Rosário Dawson e o elenco feminino é muito especial, mas as personagens acabam sendo as mais prejudicadas pelas reviravoltas frágeis que existem na narrativa, enquanto que outras acabam servindo apenas para pequenas funcionalidades dentro do roteiro. Dessa forma, a Soca é uma produção tecnicamente impecável, visualmente linda, mas a história, a narrativa em si, jamais consegue estar à altura desse padrão técnico e nem mesmo do nível de interesse que se cria com relação aos seus personagens, principalmente as personagens femininas. War is inevitable. One must destroy in order to create. E você já teve a oportunidade de assistir alguma dessas séries? Elas te empolgaram ou te decepcionaram? Use o campo dos comentários para compartilhar a sua opinião. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Considere a possibilidade de curtir este vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.